Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do segundo domingo do tempo comum. E hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, versículos do 35 ao 42. Nesta parte do Evangelho, nesta perícopa, São João Batista, ele apresenta Jesus para os seus discípulos. Então ele olha para os seus discípulos, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Com essa frase é como se São João Batista estivesse dizendo assim: ele é o mestre, é ele que vocês têm que seguir. E aí então os discípulos de João Batista seguiram a Jesus. Neste evangelho nós vimos aqui uma frase, Jesus Cristo convidando os discípulos, porque eles perguntaram: aonde moras? E Jesus responde: vinde ver. Jesus faz um chamado: vinde ver, venha ver aonde eu moro. Esse chamado de Jesus é o tema da palavra de Deus, da liturgia da palavra de hoje. Nós ouvimos também na primeira leitura a história do jovem Samuel, que estava escutando alguém o chamar: Samuel, Samuel. E ele pensava que era Eli, e ele ia até Eli, até que ele disse para ele: olha, a próxima vez que você escutar alguém te chamando, você fala Senhor, que o teu servo escuta. E aí então ele escutou pela última vez Deus chamando, Samuel, Samuel. E ele falou: fala Senhor, que o teu servo escuta. A palavra vocação, que é chamado de Deus, essa palavra vocação, ela vem do latim vocare, que significa chamado. Deus, na sua infinita bondade, quando Ele nos criou, Ele nos chamou para a vida. Por isso a primeira vocação a que nós fomos chamados é a vocação à vida. Só que Deus nos chamou à vida, e quando Deus chamou a cada um, Deus, Ele tem um plano para a vida de cada um. Quando Ele nos chamou, Ele já nos chamou com um plano de vida. Ele tem um sonho para nós. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sabendo que dentro de nós existe um desejo infinito pela felicidade, Deus então sonhou também um plano de vida para nós. Por isso vocação está mais ligado ao ser, não ao fazer. Às vezes as pessoas pensam assim: eu tenho vocação para fazer tal coisa. Quando nós falamos de vocação dentro da igreja, a vocação ela não está ligada ao fazer, ela está ligada ao ser. Primeiro eu sou, depois eu faço. Então isso é o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre a questão da vocação. Nós somos chamados a pensar e a descobrir qual é o plano que Deus tem para nós. Por isso que vocação não é construção. Eu não vou, eu quero ser padre, eu quero casar, eu quero ser religioso, eu quero viver a minha vida de forma consagrada. Não é assim. Vocação é um chamado de Deus. Deus sabe do nosso desejo pela felicidade, e Ele então tem um plano de vida para nós. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos descobrindo o plano que Deus tem para nós. Por isso a gente tem que ter confiança em Deus, confiança de que Ele quer o melhor para nós, e aí então entregar a nossa vida nas mãos dEle, e aí então escutar o chamado de Deus para cada um. Então vocação não é construção, vocação é descobrimento. Eu preciso descobrir a vocação que eu tenho. Depois o segundo ponto, então o primeiro é a vocação à vida. O segundo ponto é a vocação à santidade. Essa é uma vocação comum. Todos nós temos essa vocação, todos nós temos a vocação à santidade, a viver a vida segundo Jesus Cristo, segundo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então,
Não é uma vocação que fala assim, é só o padre, só o diácono, só o bispo tem vocação à santidade, o resto não precisa viver. Só os religiosos têm vocação à santidade, o resto não precisa, não. Todos nós somos chamados à santidade. Deus nos chama. E nós que somos batizados, somos chamados de uma maneira mais forte à santidade. Nós precisamos buscar isso, a santidade. Ou seja, vocação não é fazer, vocação é ser. Então eu preciso ser santo. Deus me chama a ser santo. E por fim, nós também temos uma vocação específica. Temos uma vocação comum, que é a vocação à santidade, mas nós também temos uma vocação específica. Alguns são chamados para ser padres, diáconos permanentes, outros são chamados para a vida matrimonial, e aí vão casar. Outros são chamados para a vida religiosa, para fazer os votos de pobreza, castidade e obediência, e aí nós temos as religiosas presentes aqui. Outros são chamados a uma vida consagrada, como o caso das focolarinas, que nós também temos aqui. Então, cada um de nós, Deus vai chamando de uma forma diferente, para que a gente possa ser neste mundo de forma diferente e ser feliz. Toda a nossa vocação, toda vocação é para isso, é para a nossa felicidade. Então eu não posso pensar assim, olha, eu quero ser padre, então eu vou ser padre, custe o que custar. Não, porque vocação é chamado de Deus. Eu quero me casar, custe o que custar. Vocação. Matrimônio é uma vocação. Eu preciso ser chamado por Deus. Eu preciso sentir esse chamado de Deus. E a partir do momento que nós sentimos o chamado de Deus para ser santo, para ser padre, para ser casado, para ser religioso, para ser um diácono permanente, a partir do momento que eu sinto essa vocação e respondo a vocação ao chamado para ser, aí sim eu posso fazer. Aí eu vou fazer aquilo que eu tenho de habilidade. Então um casado pode ser professor, um casado pode trabalhar na área da saúde, um padre pode trabalhar dentro da paróquia, um padre pode dar aula, um religioso pode trabalhar na área da administração, pode trabalhar na área da caridade, pode trabalhar na área da missão. O trabalho vem depois. Primeiro nós precisamos buscar compreender o que nós somos, para depois buscar o que nós devemos fazer. O que o mundo faz hoje? O mundo faz ao contrário. As pessoas hoje, elas não pensam o que elas são, elas pensam o que elas têm que fazer. Então eu tenho que fazer isso, eu preciso entrar para a faculdade para fazer isso, eu preciso buscar ganhar dinheiro, então eu tenho que trabalhar dessa forma. E aí busca o fazer antes do ser. E não é assim. A vocação, o chamado de Deus é para que a gente possa buscar a ser em primeiro lugar. Depois, o que a gente fizer, nós vamos ter êxito naquilo que nós fazemos, porque nós somos realizados como nós somos. Se eu busco fazer em primeiro lugar para depois ser, a coisa pode virar uma bagunça, porque aí eu já não sou mais realizado. Eu preciso buscar e compreender quem sou eu, para que depois eu possa buscar ao que eu vou fazer. Então vamos pedir nesta Santa Missa, queridos irmãos e irmãs, para que Deus possa sempre mostrar a nós quem somos, a vocação que nós somos chamados, e assim poder realizar o seu chamado de amor aqui também neste mundo. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, e que quando nós ouvirmos a voz do Senhor, nós possamos falar como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.